Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o fracasso da taxa das blusinhas, tá? O que eu tiro dessas reportagens que andaram saindo aí? O governo Lula está querendo acabar com a taxa das blusinhas. É isso que eu tiro dessa reportagem aqui. Olha só. Taxa das blusinhas não gera emprego, onera pobres e reduz a arrecadação de estados, diz estudo da LCA. A gente vai falar sobre esse estudo aqui, que é o estudo do óbvio, né? Ou seja, eu já falava nos meus vídeos aqui, ó, o Lula vai fazer esse negócio da taxa das blusinhas, vai proibir o pobre de comprar blusinha, não vai gerar emprego nenhum, zero emprego. Aliás, isso aqui é um bom recado também para o pessoal da direita, que é a favor de protecionismo, que fala que não, que temos que defender a indústria nacional cobrando mais impostos e taxas e não sei o que lá. Não, isso não ajuda em nada, isso não gera emprego, ou se gera meia dúzia de emprego para prejudicar milhões de pessoas. Você prejudica milhões de pessoas que não podem comprar coisa mais para dar emprego para 3 pessoas. Não justifica isso, essa conta não fecha, né? Protecionismo não ajuda em nada. Infelizmente, o Brasil adora protecionismo, né? E aí, o que aconteceu com a taxa das blusinhas foi o que eu falei que iria acontecer com a taxa das blusinhas. Os pobres foram prejudicados, não conseguem mais comprar roupa baratinha que compravam lá na Shein, na Shopee, coisa e tal. E não, eles não passaram a comprar na Riachuelo, na Magazine Luiza, porque é caro pra cacete. Então simplesmente pararam de comprar. E, ou seja, prejudicou o pessoal sem ajudar absolutamente ninguém em lugar nenhum com essa história, né? Mas o impressionante é esse pessoal precisar ter feito a burrada, precisar ter medido, usado econometria e coisa e tal para descobrir que é uma burrada, sendo que eu falei na época, é óbvio que era uma burrada, é óbvio que não tem lógica nenhuma, não tem nenhuma consistência isso daí, que ia dar merda. Eu até comemorei na época dizendo, olha só, isso vai ferrar a popularidade do Lula, pelo menos esse lado positivo tem. E nada me tira da cabeça que o Lula está querendo reverter esse negócio. É o único motivo para você ver aqui, ó, todos esses jornais puxa-saco do governo aqui, ó, criticando a taxa da blusinha. Um monte de jornal puxa-saco do governo aqui querendo criticar a taxa da blusinha, que ai, que não, que deu errado, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por um amigo meu do Boteco, Papa Leão 15 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, olha a pesquisa, um estudo da LCA, que é uma empresa de estatística, tá dizendo aqui, ó, taxa das blusinhas não gerou emprego, onerou pobres e reduziu a arrecadação de estados e também dos Correios, né? É meio falso esse negócio de dizer que a culpa da situação ruim dos Correios é da taxa das blusinhas. O problema dos Correios é funcionário. Não os funcionários que trabalham de verdade, os carteiros, não, os funcionários de alto escalão, as peixadas de político lá nos Correios. Esse pessoal é que causa o prejuízo dos Correios. Mas não há como negar que houve sim um problema para os Correios com taxa das blusinhas. Diminuiu o número de entregas, se diminuiu o número do serviço, das entregas, arrecadou menos, né? Então vamos entender isso aqui, porque, de novo, eu já falava que isso ia acontecer lá atrás, cara. Por que o pessoal, ao invés de fazer esse monte de burrada, não assiste o Ancapsu e já fica sabendo das coisas antes de fazer a burrada, né? A verdade seja dita, eu falei na época, eu tô torcendo pro Lula fazer essa merda, tô torcendo pra ele fazer essa merda. Porque quando ele fizer essa merda, ele vai se ferrar, vai perder voto com o eleitorado que é mais próximo a ele, que é o eleitorado mais pobre, e não vai ganhar nada, porque não vai ter criação de emprego, não vai ter criação de porra nenhuma. E o Lula foi lá e fez a parada e ferrou mesmo com a imagem dele, né? E isso vai ser lembrado na próxima eleição, pode ter certeza. E é por isso que eu acho que eles estão querendo voltar atrás agora. Estão querendo desaprovar essa taxa das blusinhas aqui, ó. Passado mais de um ano da sua criação, em junho de 2024, a taxa das blusinhas... Lembrando, o que é a taxa das blusinhas, né? No Brasil, já há muito tempo rolava a ideia de você, o direito de você importar coisas até 50 dólares, o que dá mais ou menos 250 reais, você poder importar isso pelos Correios de graça, né? Isso é muito antigo, é dos anos 90, né? Naquela época, isso basicamente era usado para livro, porque não tinha muita coisa de 250 reais que você podia comprar do exterior aqui para o Brasil, não tinha muita coisa à venda, né? Mas aí surgiram os sites da Shein, da Shopee, como é que é? Tem um monte de nome aí, AliExpress, tem um monte de sitezinho desse, que são aplicativos que você bota no celular, e daí tem um monte de roupinha, tem sandália, tem pulseirinha, coisas baratinhas, né? Por definição, coisas baratinhas, né? Rico não vai comprar roupa baratinha da China, mas o pobre compra, o pobre gosta, né? O pobre gosta de consumo também, não tem esse negócio não, né? Só que o Lula, você sabe, o Lula, ele existe para arrecadar mais dinheiro. O único objetivo do Lula no Estado brasileiro é roubar os otários que insistem em pagar imposto no Brasil para ajudar os amigos dele, os cupincha dele lá em Brasília, né? Dar obra para empresário amigo dele, empregar
os cupinchas sindicalistas dele no Estado brasileiro. É só para isso que serve o governo do Lula. Então ele veio nessa ânsia de vou arrecadar mais, puxar mais dinheiro e coisa e tal. E aí o que eles descobriram é que no final das contas nem arrecadou tanto assim. Aliás, isso é típico nesse caso de imposto de importação, pelo motivo de que as pessoas simplesmente param de comprar. Então assim, se eu cobrasse imposto sobre o volume todo que foi importado antes do imposto, eu ganharia dinheiro, né? Seria uma fonte de receita importante para o governo. Mas quando você bota o imposto, as pessoas simplesmente não importam mais, ela fica caro, as pessoas não compram mais. Então meio que acabou a sua fonte de imposto, que você esperava arrecadar. Aliás, isso é uma crítica para o Trump também, tá? O Trump vem repetindo esse troço de que não, que ele vai botar tarifas, porque tarifas vão ajudar os americanos e não sei o que lá. Porra, meu, quem paga as tarifas são os americanos, cara. Não ajuda em nada os Estados Unidos a tarifa, né? Ok, eu entendo que o Trump tem usado as tarifas muito mais como uma arma geopolítica do que achar que vai melhorar alguma coisa nos Estados Unidos. E aí, nesse sentido, talvez faça até a lógica, né? Ele conseguiu o acordo com a China que ele queria, por exemplo. Eu acho que ele vai conseguir libertar o Bolsonaro aqui no Brasil também, vai conseguir fazer valer o correto, que é acabar com esse processo absurdo contra o Bolsonaro aqui no Brasil. Então, eu acho que, como arma geopolítica, talvez funcione, mas como arma econômica, inclusive, como o pessoal aqui no Brasil adora, não que temos que proteger a indústria nacional, porcaria nenhuma. A indústria nacional ou ela sobrevive pelas próprias pernas, ou então ela não merece estar viva, não tem esse negócio não, né? Tem que conseguir competir. O que eu acho, se você quer favorecer, proteger a indústria nacional, cobra menos imposto da indústria nacional. Aí sim você está protegendo a indústria nacional, né? Mas enfim, o pessoal falou aqui, ó, dados do comércio exterior apontam que houve retração nas encomendas de baixo valor, equilibrando o jogo. Ó, quem imaginaria outra coisa? Você aumentou o imposto, aumentou, não foi um pouquinho. Né? Se tivessem botado um imposto pequenininho, era uma coisa, mas botaram um imposto de 90%, pô. Uma coisa absurda, né? Dobra o valor, basicamente, das blusinhas. Aí realmente não fica mais interessante comprar. Aqui, ó, como reivindicaram os setores que reclamavam da concorrência desleal do importado. Mas imediatamente após a instituição do imposto, a tendência de aumento nessas aquisições foi interrompida. Houve queda de 43%, mas não o suficiente para impactar a demanda interna a ponto de gerar emprego. É aquilo que eu falei, e eu avisei isso, eu falei isso em vídeo na época que o governo estava falando de fazer essa besteira. Eles estão achando que isso vai gerar emprego? Não, não vai gerar porcaria de emprego nenhum. Por quê? Porque o cara que não vai comprar baratinho, que desistiu de comprar caro na Shein, não vai comprar caro na Magazine Luiza também, não vai comprar. Porque essas empresas brasileiras fazem exatamente isso, compra essas quinquilharias na China do mesmo jeito, e quer vender com preço mais caro aqui no Brasil. E estavam reclamando que o pessoal comprava direto e era mais barato. Uai, né? Que valor que você está acrescentando nesse negócio no final, né? Aqui, ó, era evidente que o imposto reduziria a importação, aumentaria o custo dos produtos, especialmente para as famílias de classe média e baixa. Não, não foi isso que a Janja disse. Você lembra que a Janja falou? A Janja falou, não, que quem vai pagar o imposto é o fornecedor, é o vendedor. Você não vai pagar imposto, não. É o vendedor que vai pagar. Caraca, que coisa mais burra. Mas eu fico até feliz, porque esse tipo de coisa tem um efeito educacional importante. Houve época aqui no Brasil que você tinha que convencer as pessoas de que todo imposto encarece produto. Quem paga imposto é sempre o consumidor final. Empresa não paga imposto não, esquece. Quando o governo fala assim, não, porque vamos taxar os bancos, porque os bancos têm muito dinheiro, vamos taxar os bancos. Sabe quem é que vai pagar esse imposto que eles vão botar nos bancos? Você que tem conta no banco. Porque quem paga imposto é sempre o consumidor final. Empresa nenhuma paga zero de imposto. Quem paga é sempre você, o consumidor final dos produtos. Da mesma forma que o que os fabricantes lá da China fizeram, botaram o preço do imposto no valor final do negócio. Você entra lá, vai fazer a sua comprinha, aparece lá 90% a mais de imposto, você tem que pagar. É isso, não tem o que fazer. Né? Quem paga imposto é sempre o consumidor final. Que bom que os brasileiros começaram a entender essa lógica desse negócio. Esquece, sei lá, quando o governo vier falar assim, não, que tem que botar imposto nos bancos. Toma cuidado, é você que tem conta em banco que vai pagar esse imposto, né? Veja, eu não estou dizendo com isso que as empresas gostem do imposto ou que não faça diferença para as empresas. Faz diferença para as empresas. Por quê? Porque no momento que você é obrigado a aumentar o preço do seu produto para cobrir aquele imposto, você aumentou o preço, né? Aumentou o preço, a demanda diminui, né? A curva da demanda é óbvia, né? Então, ou seja, você diminui o número de vendas. Então, os impostos prejudicam as empresas. Quem paga o imposto é sempre o consumidor final, mas os impostos prejudicam as empresas sim, porque as empresas acabam vendendo menos, poderiam vender muito mais se tivesse menos imposto, porque o preço final ficaria menor. Então, por isso que as empresas lutam para pagar menos impostos, não porque elas paguem impostos propriamente dito, mas porque ao aumentar o preço do produto final,
elas diminuem as vendas e com isso tornam o ambiente pior, a empresa lucra menos, ganha menos naquele produto, né? E não adianta também dizer assim, tem que taxar o lucro das empresas, também não resolve porcaria nenhuma. Por quê? Porque o lucro das empresas tem que ser compatível com o rendimento médio que é ofertado pelas empresas no mercado. Quem determina o lucro da empresa não é o empresário, ele não escolhe o lucro. Quem escolhe o lucro é o mercado, porque se o lucro que a empresa der for muito baixo, abaixo do mercado, ele não consegue captar mais dinheiro para investimento na empresa dele. Então ele tem que aumentar o lucro para conseguir ter esse retorno. Então, da mesma forma, o imposto sobre o lucro é cobrado dos clientes, do mesmo jeito, da mesma forma, não tem outra alternativa. Esquece esse negócio de que imposto, dá para resolver as coisas na base de imposto. Imposto não serve para nada, imposto é meramente roubo. Você tira dinheiro da sociedade produtiva, da sociedade voluntária, onde as pessoas podem ou não comprar as coisas, e dá dinheiro na mão de pessoas que vão usar violência contra outras pessoas, tipo o Lula, que vai empregar os amiguinhos dele, que vai botar um monte de lei censurando a internet, calando as pessoas. É esse tipo de coisa que acontece, né? Então aqui, ó, segundo o consultor, nos 12 meses seguintes à criação da taxa, o emprego na indústria e varejo cresceu 0,9%, enquanto o avanço de 3% no conjunto da economia brasileira. Na avaliação dele, a estatística demonstra que o mercado de trabalho não reage a mudanças pontuais de tributo, nem para mais nem para menos, até por características da legislação trabalhista local. Exato. Ninguém é maluco de contratar pessoas aqui no Brasil. Artigo 0 da CLT. Pode procurar lá. A CLT tem um artigo 0. É proibido contratar pessoas no Brasil. Lembra quando começou essa parada toda? Aqui, ó. Shein anuncia investimento de 750 milhões e quer criar 100 mil empregos no Brasil em 3 anos. Isso aqui foi o Haddad, aqui não, porque o Haddad conversou com a Shein e vão criar 100 mil empregos e 750 milhões e não sei o que lá. Aqui, ó. Haddad anuncia que Shein pretende produzir 85% das peças no Brasil, porque o imposto na taxa das blusinhas não vai acontecer nada, não vai ter impacto nenhum. Teve impacto. Subiu o preço de tudo, a Shein continua produzindo lá na China. Por quê? Porque o pessoal da Shein chega aqui no Brasil, vai contratar uma pessoa, vai ver o custo que é contratar uma pessoa no Brasil. O absurdo, o emaranhado jurídico, o absurdo que tem de regras totalmente aleatórias. Não, porque tem que ter a jornada e o intervalo tem que ser tal intervalo e não pode ter intervalo menor do que tanto, mas o intervalo também não pode ser maior do que tanto e não sei o que lá, e se fizer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, o governo acha que ele pode decidir melhor do que o empregado e o empregador quais são as condições de trabalho. E isso gera um impacto jurídico enorme, um custo enorme para os empresários. Ninguém é maluco lá na China, meu amigo. Você chega para o cara, quer trabalhar, o valor é esse, tu vai ter que trabalhar tantas horas. O cara aceita ou não aceita. Eu já falei para vocês outras vezes, o único direito trabalhista que todo empregado tem é o direito de pedir demissão. É o único direito trabalhista que importa, é o único que é efetivo. Você está trabalhando num negócio que você não gosta, você pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. É a única coisa que você tem realmente. Achar que CLT ajuda você, que a justiça trabalhista te ajuda, que não sei o que lá. Ai, mas se não fosse a CLT eu estaria trabalhando 12 horas por dia, CLT garante que é só 8 horas por dia. Não, meu amigo, o que garante que você trabalha só 8 horas por dia é porque esse é o padrão do mercado. O fato é que não tem nada a ver com a CLT, já era 8 horas por dia antes da CLT ser criada, e as pessoas que trabalham mais, se quiserem, negociam com o patrão, se não quiser, pede demissão, pô, qual o problema? Não tem dificuldade nenhuma, pô, emprego tem... Aliás, existe falta de emprego no Brasil exatamente porque a CLT congela a contratação, engessa a contratação de pessoas, né? Nos Estados Unidos ninguém tem problema de ser mandado embora, porque tem emprego pra caramba, lá você consegue emprego assim, cara. É muito emprego oferecido, exatamente porque o cara oferece emprego, se na hora, não preciso mais de você, tchau, não precisa vir mais amanhã não, tá, beleza? Amanhã não precisa vir mais não, acabou. Acabou o seu emprego. Você vai chorar por isso? Não, você vai procurar um emprego, vai arrumar outro emprego e pronto, resolve o seu problema, né? Então, essa ideia de CLT é um absurdo. Acabou que a Shein não contratou ninguém aqui, não fez nada aqui no Brasil, zero vantagens, né? Aqui, ó, taxa das blusinhas dá 2,1 bilhão ao governo de arrecadação, mas tira 1,2 bilhão dos Correios. Isso aqui é mentira, tá? Não foi isso tudo que tirou dos Correios, não. Tirou alguma coisa dos Correios, sim. Os Correios perderam receita por conta do fim da taxa da blusinha. Mas, de qualquer forma, mostra a idiotice que foi isso em termos de arrecadação, né? Não arrecada nada essa porcaria. Taxa das blusinhas só tem lado ruim. Minto. Tem um lado bom a taxa das blusinhas. Deixa o eleitor do Lula com raiva do Lula. Isso é uma coisa boa da taxa das blusinhas.
E, infelizmente, talvez seja exatamente por isso que o Lula esteja pensando em acabar com essa taxa das blusinhas. A impressão que dá, e olha só, e prejudicou os mais pobres. É lógico que prejudicou os mais pobres. Meu amigo rico, quando vai comprar roupa, não vai olhar para preço. Não vai em app coisa para escolher coisa pelo preço mais baratinho da Shein, da Shopee. Né? Não, quem compra coisa na Shein, na Shopee é pobre mesmo, pô. É pobre que vai lá no negócio para comprar. Ai, caramba, tá 16 centavos mais barato aqui, vou comprar nesse daqui. É pobre que perchincha desse jeito, cara. O rico não tá nem aí, o rico compra onde ele quiser. E no final das contas aqui, prejudicou a classe A, B quase nada. A C um pouquinho, a D um pouquinho, a E muito. Ou seja, prejudicou os mais pobres, exatamente os otários, ou pelo menos uma parte dos otários que fez o L em 2022. E aí que eu digo para vocês que esse é o ponto ruim dessa história. Eu tô achando, pelo jeito que a imprensa tá criticando a taxa das blusinhas, é que o governo Lula quer acabar com a taxa das blusinhas. Isso, eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Vão botar algum projeto para acabar com a taxa das blusinhas. Eu fico satisfeito, tá? Eu acho que é bom. É sempre bom estar avançando o país, acabar com o imposto. Toda vez que acaba o imposto, o mundo fica um pouquinho mais ANCAP, as pessoas ficam um pouco mais felizes, né? Mas o lado negativo é isso. Isso vai ajudar o Lula na eleição ano que vem. Por quê? Porque essa taxa da blusinha prejudicava o Lula na eleição ano que vem. Vamos torcer. Tomara que realmente acabem cancelando essa taxa das blusinhas. É uma coisa positiva no final das contas. Ah, também está falando aqui que reduziu a arrecadação de CMS dos estados. É lógico, né? A LCA lembra que a popularização do e-commerce é um processo generalizado, e quem mexeu com a tributação mundo afora, normalmente esses países optaram por fazer um mix, equilibrando o consumo e não sei o que lá. Porque o que acontece no final das contas, né? Muita gente aqui no Brasil estava importando coisa da Shein e revendendo em lojinha, fazendo coisa de revenda e coisa e tal. Ou seja, na verdade, essa taxa das blusinhas diminuiu os empregos aqui no Brasil, diminuiu o pessoal que vivia em torno dessa economia de comprar coisa na China e vender aqui no Brasil, né? Porque lembra, esse negócio de venda, você tem também o fator da compra de impulso, né? No aplicativo você não tem muito compra de impulso, você compra, vai receber daqui a um mês, sei lá, depende do que você compra. Mas quando você, se você comprar, se você é uma pessoa que tem um bom gosto, você compra as blusinhas lá da Shein e oferece para os seus clientes, né, talvez num grupo de Facebook, no Marketplace, ou pessoalmente em alguma feira, alguma coisa, e a pessoa compra ali na hora, né, a gratidão dela, esse valor que você tem adicional de poder vender na hora para a pessoa, isso é um serviço que você está prestando. Quanto mais se compra e vende, mais todo mundo sai ganhando nessa história, né? Então é isso daí. Tomara que acabem com esse imposto. Estou torcendo mesmo. Por mais que isso, infelizmente, vá beneficiar o pinguço corrupto ano que vem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.